Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 1, versos 1 a 3. versículos del 1 al 3. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, En el 5.º año de la deportación del mes del rey Joaquín, a los 5 días del mes, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Antes de prosseguirmos com o que iniciamos ontem, Antes de proseguir con lo que iniciamos ayer, vamos ter mais uma palavra de oração. vamos a tener una palabra de oración. Querido Pai Celestial, Querido Padre Celestial, somos muito agradecidos por nos reunirmos debaixo do nome do Teu Filho. estamos muy agradecidos por reunirnos debajo del nombre de tu Hijo, Que Ele assuma o governo sobre nós nessa noite. que Él pueda asumir el gobierno sobre nosotros en esta noche, Que o bendito Espírito Santo abra os olhos do nosso coração que el bendito Espíritu Santo abra los ojos de nuestro corazón e dá-nos compreensão espiritual. y danos entendimiento espiritual. Aguardamos toda a provisão da parte do Senhor. Aguardamos toda la provisión de la parte del Señor. Glorifica o Teu nome nesta noite, Glorifica tu nombre en esta noche, falando aos nossos corações. hablando a nuestros corazones. Em nome do Senhor Jesus. Amém. En el nombre del Señor Jesús, amén. Queridos irmãos, ontem nós demos então o primeiro passo Queridos hermanos, ayer dimos el primer paso e compartilhamos um pouco a respeito da experiência e das implicações do chamamento de Ezequiel. y vimos un poco acerca de la experiencia y de las implicaciones con respecto al llamamiento de Ezequiel. Para os que não estiveram aqui ontem à noite, Para aquellos que no estuvieron ayer a la noche, nós nos propusemos diante do Senhor nos propusimos delante del Señor a destacarmos 4 verdades durante esse tempo de comunhão nesse final de semana. a destacar 4 verdades en el tiempo de comunión en este fin de semana E como elas estão interligadas. y cómo ellas están interligadas. Primeiro, a questão do nosso chamamento celestial. En primer lugar, la cuestión acerca de nuestro llamamiento celestial E então o nosso compromisso. y también nuestro compromiso. O chamamento gera um compromisso. El llamamiento engendra un compromiso O compromisso nos leva ao caminho da cruz. y el compromiso nos lleva al camino de la cruz. E esse seria o terceiro C. Y este sería el tercero C. São 4 Cs. Son 4 C. Chamamento, En primer lugar, llamamiento, compromisso, compromiso, cruz cruz e crescimento. y crecimiento. Essas coisas estão totalmente interligadas. Estas cosas están totalmente unidas. Não há como retirar um elo desta corrente. No hay como retirar el hilo que une en esta corriente. Então, o primeiro texto que usamos para esse tema Entonces, el primer texto que usamos para este tema foi Ezequiel capítulo 1, versos de 1 a 3. fue Ezequiel capítulo 1, del versículo 1 al 3. E nós dissemos que nós não iríamos compartilhar cada mensagem debaixo de um dos Cs. Habíamos dicho que no iríamos a compartir los mensajes debajo de los C. Nós manteríamos os 4 interrelacionados. Mantendríamos los 4 C interrelacionados. Então, se os irmãos perceberam bem, Entonces, si los hermanos han percibido bien, ontem nós já abordamos pelo menos 3 desses Cs. ayer ya abordamos por lo menos 3 de esos C. Falamos do chamamento, Hemos hablado del llamamiento, falamos do compromisso del compromiso e falamos da y cruz. también hablamos de la cruz. Quando o Senhor coloca Ezequiel naquela experiência do capítulo 4, Cuando el Señor coloca a Ezequiel en aquella experiencia del capítulo 4, deitado 390 dias sobre o seu lado direito acostado 390 días sobre su lado derecho e mais 40 dias do outro lado, y más 40 días sobre el otro lado, para que então ele experimentasse o significado das dores do Senhor. para que él pudiera experimentar los dolores del Señor, Já que o texto diz que ele levaria as iniquidades de Israel e de Judá sobre ele. o sea que el texto dice que él llevaría las iniquidades de Israel y de Judá sobre
sobre él. Então, muito evidentemente, Ezequiel aí é um tipo de Cristo. Entonces está evidentemente, vemos que Ezequiel es un tipo de Cristo. Cristo é quem levou sobre si as nossas iniquidades. Cristo es aquel que llevó sobre sí nuestras iniquidades. Então, é assim que Deus forja os seus vasos. Entonces es así que Dios forja sus vasos. Pense sobre algo aqui. Piensen sobre algo aquí. Quando a situação é de tragédia evidente, Cuando la situación es de tragedia evidente, Deus intervém com sua mão soberana. Dios interviene con su mano soberana. Isso é por causa da sua fidelidade. Y esto es por causa de su Ele tem fidelidad. aliança com o seu povo. Él tiene un pacto con su pueblo. Ele não rejeita o seu povo. Él no rechaza a su pueblo. Então Deus age soberanamente e intervém com a sua mão Entonces Dios actúa soberanamente e interviene con su mano. quando a tragédia e o desvio são evidentes. Cuando la tragedia y los desvíos son evidentes. Agora preste atenção. Ahora presten atención. Apesar de Deus intervir desta maneira, A pesar de que Dios intervenga de esta manera, Ele não seguirá adiante, Él no va a continuar avanzando, a não ser que Ele encontre um vaso a no ser que Él encuentre un vaso que compartilhe com Ele dos seus sofrimentos. que pueda compartir con Él sus sufrimientos. Me permitam repetir isso, irmão, Me permitan repetir esto, hermano, porque isso é um tremendo princípio espiritual porque este es un tremendo principio e espiritual precisamos assimilá-lo nas nossas y vidas. necesitamos entender en nuestras vidas. Se nós queremos o testemunho da glória do Senhor entre Si nós, queremos el testimonio de la gloria del Señor entre nosotros, e ontem tratamos bastante desse assunto no livro de Ezequiel, y ayer vimos bastante sobre este asunto en el libro de a Ezequiel. glória de Deus abandonando o templo. La gloria de Dios abandonando el templo. Não era esse o desejo de Deus. No era este el deseo de Dios. Por isso a glória sai lá do Santíssimo Por eso la gloria sale del e Santísimo vai para a entrada da casa. y va hacia la entrada de la casa. E depois para aqueles querubins. Y después va sobre aquellos querubines. E aqueles querubins ascendem aos céus. Y esos querubines ascienden hacia el cielo. Então essa glória é vista sobre o Monte das Oliveiras. Entonces después vemos que esa gloria se coloca sobre el monte de los olivos. Como nós vimos ontem, é um quadro maravilhoso. Hemos visto ayer que realmente es un cuadro maravilloso. Porque o Senhor Jesus é a glória de Deus. Porque el Señor Jesús es la gloria de Dios. Quando aquela glória se coloca no monte ao oriente da cidade, Cuando aquella gloria se coloca al oriente, en el monte de aquella ciudad, é um tipo do nosso Senhor Jesus es un tipo de nuestro Señor lamentando sobre Jesús, Jerusalém, lamentando sobre Jerusalén, que matava os profetas que mataba a los profetas e apedrejava todos os que lhe eram y enviados. apedreaba a todos aquellos que eran enviados. Jerusalém, Jerusalém. Jerusalén, Jerusalén. Porque a glória de Deus não deseja deixar o seu povo. Porque la gloria de Dios no desea dejar su pueblo. Deus tem aliança com seu povo. Dios tiene un pacto con su pueblo. Por que então o Senhor retira sua glória do seu ¿Y povo? por qué Dios retira entonces su gloria de su pueblo? Para que o seu povo se arrependa. Para que su pueblo se arrepienta. Lembra-te, pois, de onde caíste. Recuerda pues de dónde has caído. Arrepende-te Arrepiéntete e volta à y prática vuelve das primeiras a las obras. prácticas de las primeras obras. Então nós vimos de modo geral isso no livro de Ezequiel. Entonces vimos de una manera general esto en el libro de Ezequiel. Então vou repetir aquela frase. Entonces voy a repetir esta frase. Deus age soberanamente Dios actúa soberanamente quando a tragédia e o desvio são evidentes. cuando la tragedia y los desvíos son E evidentes. graças ao Senhor por isso. Y gracias al Señor por esto. Mas Pero Deus não seguirá adiante, Dios no va a continuar avanzando a não ser que Ele encontre a no ser que Él encuentre pelo menos um por vaso lo menos un vaso que compartilhe com que Ele pueda compartir con Él dos sofrimentos do seu coração. los sufrimientos de su corazón. Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, Paulo diz assim, Pablo dice así, que a sua gana era conhecer a Cristo, que su voluntad era conocer a Cristo ser achado y nele, ser aliado en Él, não tendo justiça própria. no teniendo justicia E propia. na sequência ele diz assim, Y en la secuencia Él dice así, para o conhecer para conocerlo e o poder da sua ressurreição y el poder de su resurrección e a comunhão dos seus sofrimentos. y la comunión de su sufrimiento. O que Paulo quer dizer com isso? ¿Qué es lo que Pablo nos está queriendo decir con esto? Conhecer a comunhão dos seus sofrimentos. Conocer la comunión de su sufrimiento. Exatamente o que nós temos visto no livro de Ezequiel. Exactamente lo que hemos visto en el libro de O apóstolo Ezequiel. Paulo compreendeu El apóstol Pablo entendió que para que o Senhor prosseguisse realizando suas obras no meio do seu povo, para que el Señor continuase prosiguiendo
y realizando sus obras en medio de su seu pueblo, propósito, sua vontade fossem cumpridas no seu povo, su propósito, su voluntad sean cumplidas en el medio de su ele pueblo, carece de vasos Él necesita de vasos que se unam com ele que se unan con Él nos propósitos e interesses do seu en los coração. propósitos y en los intereses de su corazón. Também ontem falamos muito sobre isso, También ayer hablamos bastante sobre porque há muitos interesses em nossos corações. porque hay muchos intereses en nuestro corazón A grande maioria deles lícitos. y la gran mayoría de ellos son lícitos. Todas as coisas me são lícitas, Todas las cosas son lícitas, mas nem todas me convêm. pero no todas me convienen. Todas me são lícitas, Todas son lícitas, mas nem todas edificam. pero no todas edifican. E todas são Y lícitas, todas son lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Então, amados irmãos, Entonces, amados hermanos, talvez nós tenhamos que mudar a nossa oração. tal vez tengamos que cambiar nuestra oración. Não perguntarmos ao Senhor se podemos ou não podemos fazer algo. No preguntarle al Señor si podemos o no podemos hacer algo. É lícito ou não é lícito? ¿Es lícito o no es lícito? Mas uma pergunta completamente diferente. Mas deberíamos hacer una pregunta totalmente diferente. Senhor, Señor, isso tem a ver com os teus interesses? ¿esto tiene que ver con tus intereses? Se não tem a ver com os teus interesses, Si no tiene que ver con tus intereses, não o quero para mim, no quiero para mí, nem para minha família, ni para mi familia, nem para os meus filhos. ni para mis hijos. Então, amados irmãos, Entonces, amados é hermanos, assim que Deus forja vasos. es así que Dios forja los vasos. E graças ao Senhor por esse trabalho de forjar vasos. Gracias al Señor por este trabajo de forjar los vasos. Então, o que nós vimos ontem nesse texto de Ezequiel? Entonces, ¿qué vimos ayer en este texto de Nós Ezequiel? separamos algumas frases importantes. Hemos visto algunas frases importantes. Aconteceu no 30º ano. Aconteció en el año 30. Ezequiel estava com 30 anos de idade. Ezequiel había cumplido los 30 años de Ele edad. seria o próximo sacerdote. Él sería el próximo Mas sacerdote. Deus não carecia de um sacerdote mais. Pero Dios no necesitaba de otro sacerdote. Deus carecia de um profeta Dios necesitaba un profeta para que pudesse proclamar a sua mente ao seu povo, para que pudiese proclamar su mente a su seu pueblo, coração ao seu su povo. corazón a su pueblo. Alguém que pudesse compartilhar com Deus os encargos do coração de Deus. Alguien que pueda compartir el encargo de su corazón con Dios. Então ele separou, chamou o vaso Ezequiel. Entonces él llamó y separó al vaso Ezequiel. Grande privilégio de Ezequiel. Qué gran privilegio de Ezequiel. Gastar a sua vida Gastar su vida nos interesses de Deus. en los intereses de Dios. Tão importante Tan importante. que nós temos a vida desse profeta, Nosotros tenemos la vida de este sua profeta, vida, obra e ministério, su vida, obra y ministerio, exposto nesse livro tão precioso. expuesto en este libro tan precioso. Ele é um dos profetas maiores. Él es uno de los mayores profetas. Deus forjou um vaso. Dios forjó un vaso. Ele seria mais um entre os sacerdotes. Él sería uno más de los sacerdotes. Havia tantos Y había sacerdotes. tantos sacerdotes. Mas vamos nos lembrar, Pero recordemos, Deus carecia de algo mais. Dios necesitaba algo más. Profeta Un profeta que compartilhasse os encargos do seu coração. que pueda compartir los encargos de su corazón. Irmãos, a mesma realidade vivemos hoje. Hermanos, la misma realidad vivimos hoy. Em cada Assembleia do Senhor, En cada asamblea del Señor carecemos de irmãos e, em certo sentido, de irmãs também, necesitamos de hermanos y en cierto sentido de hermanas también. que compartilhem com Deus os interesses do coração de Que Deus. puedan compartir con Dios los intereses de su corazón. Com tanta facilidade nos entregamos aos nossos próprios interesses. Con tanta facilidad nos entregamos a nuestros propios intereses. A segunda frase que compartilhamos foi: Y la segunda frase que hemos compartido fue: estando eu no meio dos exilados. estando yo en medio de los cautivos. Ezequiel não era um profeta profissional, Ezequiel no era un profeta profesional, um profeta de oficina. un profeta de oficina. Era alguém que estava entre os exilados. Era alguien que estaba en el medio de los cautivos. Ou seja, O sea, ele conhecia as dores do coração dos exilados. él sabía los dolores del corazón de los E cautivos. como também nós vimos ontem, Como también hemos visto ayer, terceiro aspecto, el tercer aspecto, parte final do verso 1. en la parte final del versículo 1. Se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Esse foi o terceiro aspecto que compartilhamos ontem. Este fue el tercer aspecto que hemos compartido ayer. Dois tipos de visão. Dos tipos de visiones. Primeiro, ele estava entre os exilados. En primer lugar, él estaba en el medio de los cautivos. Então ele teve visão da ruína e da miséria, Y él entonces vio la situación de la ruina y de la a miseria, apostasia,
la apostasía, a la infidelidade, infidelidad, os muitos los deuses. muchos dioses. Por isso eles foram levados Por cativos. eso ellos fueron llevados cautivos. Então Ezequiel teve a visão da ruína. Entonces Ezequiel tuvo la visión de la ruina. E nós? ¿Y nosotros? Será que temos tido a visão da ruína? ¿Será que hemos visto la visión de la ruina? E nós nos lembramos de Y Neemias, también recordamos de Nehemías, que caminhou pelos muros de Jerusalém. que caminó en el medio de los muros de Os Jerusalén. muros estavam derrubados, Los muros estaban as derrubados. portas queimadas a fogo. Las puertas habían sido quemadas por el fuego. E Neemias vai de um lado do muro e de outro lado do Y muro. Nehemías va de un lado del muro y va después del otro lado del O muro. que está acontecendo? ¿Qué está ocurriendo? Deus está dando a Neemias Dios le está dando a Nehemías uma visão da necessidade, una visión de la da necesidad, miséria, de la miseria, do opróbrio, del oprobio, da ruína. de la ruina. Amados irmãos, Amados hermanos, esse é o primeiro aspecto da visão. este es el primer aspecto de la visión. Às vezes parece a nós que as coisas estão tão bem, A veces nos parece que las cosas están tan bien, mas vamos tomar cuidado com as nossas avaliações. pero debemos tener cuidado con nuestras avaliaciones. Às vezes saímos das reuniões A veces salimos de las e reuniones podemos y dizer, podemos decir, muitas vezes acertadamente, muchas veces correctamente, o Senhor esteve conosco, el Señor estuvo con o nosotros. Senhor falou aos nossos El corações. Señor nos ha hablado en nuestros corazones. Graças ao Senhor por isso. Gracias al Señor por Nós esto. precisamos de uma pergunta a mais. Pero necesitamos hacernos una pregunta más. Senhor, quais são as tuas demandas sobre nós? Señor, ¿cuáles son tus demandas sobre nosotros? O que entre nós tem entristecido o teu coração? ¿Qué entre nosotros ha entristecido tu corazón? Com o que o Senhor não está satisfeito? ¿Con qué el Señor no está satisfecho? Esse é o primeiro aspecto da visão de Ezequiel. Este es el primer aspecto de la visión de Ezequiel. Mas há um segundo aspecto. Pero también hay otro, el segundo aspecto. Nós vimos que ele foi levado a Jerusalém em visões de Deus. Hemos visto que también que Ezequiel fue llevado a Jerusalén en visiones de Ele Dios. não deixou o assentamento no rio Quebar. Él no dejó el asentamiento en el río Quebar. Deus o levou a Jerusalém em visões. Dios lo llevó a Jerusalén en visiones. Por que a Jerusalém? ¿Por qué a Jerusalén? Do que fala Jerusalém? ¿Qué nos transmite Jerusalén? Preste atenção. Presten O atención. propósito eterno de Deus. El propósito eterno de Nos Dios. tempos do Velho Testamento, En los tiempos del Antiguo Testamento, Jerusalém era o centro da vontade de Deus. Jerusalén era el centro de la voluntad de Dios. Era ali que tudo seria realizado. Allí sería todo realizado. A glória de Deus estava ali. La gloria de Dios Os estaba sacerdotes allí. estavam ali. Los sacerdotes A estaban lei allí. do Senhor estava ali. La ley del Señor estaba allí. Então Jerusalém fala dos propósitos de Deus. Entonces Jerusalén nos habla de los propósitos de Dios. E hoje, nos tempos do Velho Testamento, do Novo Y Testamento, hoy, en los tiempos del Nuevo Testamento, a igreja está no centro dos propósitos eternos de la Deus. iglesia está en el centro de los propósitos eternos de Dios. Ela não é o centro. Ella no es el centro. Cristo é o centro. Cristo es el centro. Mas ela está no centro, Pero ella está en el centro. porque ela foi unida ao cabeça. Porque ella fue unida al cabeza. Então, será que temos tido essa dupla visão? Entonces, ¿será que hemos tenido esta dupla visión? Por um lado, a ruína e a necessidade. Por un lado, la ruina y la E necesidad. por outro lado, a visão do eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Por otro lado, la visión del eterno propósito de Dios en Cristo Jesús. Onde não há visão, Donde no hay o visión, povo perece. el pueblo se corrompe. O povo se desgoverna. El pueblo se desgobierna. Amados irmãos, Amados hermanos, nesse verso de Provérbios 29, en este versículo de Proverbios 29, 29 e 18, 29 y é 18, usada uma palavra muito específica, es usada una palabra muy que específica nos ajuda nesse tema da visão. que nos ayuda en el tema de la visión. Qual é a importância da visão espiritual? ¿Cuál es la importancia de la visión espiritual? Onde não há visão, o povo se corrompe. Donde no hay visión, el pueblo se A corrompe. palavra para corrompe nesse texto, Y la palabra que traduce corromper en ese texto, ela é muito interessante. ella es muy interesante. Ela aponta para algumas coisas. Y ella indica algunas cosas. Por exemplo, Por ejemplo, fala de uma mulher que faz um penteado no seu cabelo bastante ordenado. expresa como si fuese que una mujer peina su cabello bastante ordenado. Então ela usa aqueles grampos para colocar naquele Y penteado. usa aquellas hebillas que colocan en el cabello. E faz aquele trabalho no seu cabelo. Y hace ese trabajo en su cabello. E normalmente fica muito Y bonito. normalmente queda muy linda. Mas o que acontece depois? Pero ¿qué ocurre después? Quando termina o seu compromisso social Cuando termina su compromiso social e ela retorna para casa y ella vuelve a su casa e retira aqueles y grampos, saca aquellas hebillas, a figura não é tão la figura no bonita. es tan linda. Porque os cabelos estão desgrenhados. Porque los cabellos están
desarrumados, despeinados, desordenados, porque aqueles grampos foram porque retirados. aquellas hebillas fueron retiradas. Então a visão já é um tanto feia. Entonces la visión queda un poco fea. Onde não há visão, Donde no hay visión, o povo fica feio, el pueblo queda feo, desordenado, desordenado, desarrumado, desgovernado. desarrumado, desgobernado. Amados irmãos, Amados hermanos, essa é a importância da visão. esta es la importancia de la visión. Então, visão em dois aspectos. Entonces vemos la visión en dos Agora vamos aspectos. seguir com a quarta frase. Ahora sigamos para la cuarta frase. Versículo 3. Versículo 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Aí nós temos uma palavra a mais que não está na versão em espanhol. Ahí encontramos una palabra más que no está en la versión de española. A palavra para urgência. La palabra para urgencia. Não apenas veio a palavra do Senhor a Ezequiel, No solamente vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, mas veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. pero vino expresadamente la palabra del Señor para Ezequiel. O que significa então essa expressão? ¿Qué significa esta expresión? Que Ezequiel receberia não apenas uma palavra do Senhor, Que Ezequiel no solamente recibiría una palabra del Señor, mas uma palavra urgente pero una palabra urgente e uma palavra pessoal. y una palabra personal. Essas duas características. Estas dos características. Urgente, Urgente, porque o povo estava no cativeiro porque el pueblo estaba en el cautiverio e a vontade de Deus estava em y Jerusalém. la voluntad de Dios estaba en E Jerusalén. toda aquela ruína de Jerusalém. Estaba toda aquella ruina en Jerusalén. E o povo sendo levado cativo. Y el pueblo siendo llevado cautivo. 3 grupos de cativos. 3 grupos de cautivos Em épocas diferentes. en épocas diferentes. Ezequiel foi no segundo grupo. Y Ezequiel fue en el segundo grupo. Ainda haveria um terceiro Y grupo. aún habría otro, el tercer grupo. E não restaria nada em Y no Jerusalém. quedaría nada en Jerusalén. Por isso Ezequiel vê aqueles querubins subindo. Por eso Ezequiel ve a aquellos querubines subiendo. E aquelas rodas que o acompanhavam. Y esas ruedas que los acompañaban. Uma roda no ar não tem significado nenhum. Una rueda en el aire no tiene ningún significado. As rodas foram feitas para se mover na Las terra. ruedas fueron hechas para andar sobre la tierra. Mas Deus não tinha mais caminho na terra. Pero Dios no tenía más camino en la tierra. Sua vontade não estava sendo feita na Su terra. voluntad no estaba siendo realizada en la tierra. Não havia nada em No había Jerusalém. nada en Jerusalén. Oh, queridos irmãos, Oh, queridos hermanos, qual é a nossa situação hoje? ¿cuál es nuestra situación hoy? Como foi que o Senhor Jesus nos ensinou a orar? ¿Cómo el Señor Jesús nos ha enseñado a orar? Pai nosso que estás no céu, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado seja o teu nome. santificado sea tu nombre. Venha o teu reino. Venga tu reino. E o que é vir o seu reino? ¿Y qué significa venir? Que venga el Seja reino. feita a sua vontade, Sea hecha tu voluntad. assim na terra, Así en la tierra como ela é feita no céu. como es hecha en los cielos. Essas são as rodas sobre a terra. Estas son las ruedas sobre la tierra. Mas Ezequiel viu aquelas rodas subindo ao Pero céu. Ezequiel vio que esas ruedas subían hacia el cielo. Você compreendeu isso? ¿Entendieron esto? Deus não está mais se movendo na terra. Dios no se está moviendo más en la tierra. Por quê? ¿Por qué? Porque seu povo foi infiel. Porque su pueblo fue infiel. Trocou o Senhor por outros Cambió al deuses. Señor por otros dioses. Aplicou o seu coração aos seus próprios interesses. Aplicó su corazón hacia otros, a sus propios intereses. Meus amados irmãos. Mis amados Como hermanos. nós somos exortados nesse livro de Ezequiel. Como somos exhortados en este libro de Onde Ezequiel. estamos aplicando o nosso coração? ¿Dónde estamos aplicando nuestro corazón? O que tem ocupado os nossos ¿Qué ha pensamentos? ocupado nuestros O pensamientos? que tem despertado as nossas afeições? ¿Qué ha despertado nuestros afectos? Vamos pedir ao Senhor que revele essas coisas a nós. Vamos a pedirle al Señor que revele estas cosas para Porque elas nosotros. são tão enganosas e tão sutis. Porque ellas son tan engañosas y E sutiles. parecem tão boas e tão Parecen desejáveis. tan buenas y deseables. Mas desgastam nossas Pero energias. desgastan nuestras energías. Ocupam nosso tempo. Ocupan nuestro tiempo. E nós somos filhos e filhas do Y Senhor. nosotros somos hijos e hijas del Mas nos Señor. tornamos servos inúteis. Pero nos tornamos siervos inútiles. Porque não compartilhamos com o Senhor Porque no compartimos con el Señor dos encargos do seu coração. los encargos de su corazón. Irmãos, por que alguns irmãos e irmãs avançam mais rápido do que outros? Hermanos, ¿por qué algunos hermanos y hermanas avanzan más rápido que otros? Você tem alguma explicação? ¿Tienen alguna explicación? Deus tem filhos prediletos ou preferidos? Dios tiene hijos preferidos. Então por que alguns irmãos avançam e outros não avançam? Entonces, ¿por qué algunos hermanos avanzan y otros no avanzan? Por que algumas assembleias avançam e outras não avançam? ¿Por qué algunas asambleas avanzan y otras no avanzan? Só há uma explicação. Solamente hay una explicación. A nossa resposta. Nuestra respuesta.
A resposta não está em Deus. La respuesta no está en Dios. A resposta está em nós. La respuesta está en nosotros. Hoje, se ouvirdes a sua voz, Hoy, si oyeres su voz, não endureçais os vossos corações. no endurezcáis vuestros corazones. Não vamos dizer ao Senhor: No le vamos a decir al oh Señor, Deus, tem misericórdia. oh Dios, ten misericordia. Dia o Senhor vai tratar isso comigo. Un día el Señor va a tratar esto Haverá conmigo. tempo para essa área ser Va a haber tocada. un tiempo para que esta área sea tocada. Deus é bom. Dios es bueno. E nos escondemos atrás dessas Y nos coisas, escondemos atrás de estas ao cosas. invés de julgarmos a nós mesmos, En vez de juzgarnos a nosotros mismos. ao invés de orarmos assim: En vez de orar así. sonda-me, ó Deus, Sóndame, Dios. conhece o meu coração, Conoce mi corazón. prova-me, ó Deus, Pruébame, oh Dios. conhece os meus pensamentos. Conoce mis pensamientos. Onde estão os meus pensamentos? ¿Dónde están mis Na pensamientos? terra ou no céu? ¿En la tierra o en los cielos? Pensai nas coisas lá do alto onde Cristo vive. Pensad en las cosas de arriba donde Cristo Onde está. estão nossos pensamentos? ¿Dónde están nuestros Onde estão pensamientos? nossos afetos? ¿Dónde están nuestros afectos? Onde está nossa devoção? ¿Dónde está nuestra devoción? Ah, nosso Senhor nos ensinou isso com tanta beleza. El Señor nos enseñó esto con tanta belleza. Não podeis servir a dois senhores. No podéis servir a dos señores. Vocês vão amar a um Porque van a amar a e uno desprezar o outro. y van a despreciar al otro. Que palavra importante, irmão. Qué palabra importante. Quem hermano. disse isso é aquele que conhece os nossos Quien corações. dijo esto es aquel que conoce nuestros E corazones. sabe por que ele disse isso? ¿Saben por qué él dijo esto? Por favor, escute com atenção. Por favor, escuchen con atención. Porque quando Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, Porque Dios, cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza, Ele teceu o nosso ser humano Él tejió a nuestro ser humano de uma maneira. de una manera Nós só poderemos ter amor. que solamente poderíamos tener un solo amor. Não poderíamos ter dois amores. No poderíamos tener dos amores. Apenas amor. Solamente un amor. Deus nos fez assim. Dios nos hizo así. Então, Entonces, não podeis servir a dois senhores. no podéis servir a dos señores. Ele então, neste versículo, vai usar a palavra devoção. Él entonces va a usar en este versículo la palabra devoción. Mateus 6:24. Mateo 6:24. Ou se devotará a O se devotará hacia uno e desprezará o outro. y va a menospreciar al otro. Devoção Devoción e desprezo. y desprecio. Se nós não somos devotos do nosso Senhor Jesus, Si no somos devotos hacia nuestro Señor Jesús, só há uma outra possibilidade. solamente hay otra posibilidad. Nós o estamos desprezando. Nosotros lo estamos despreciando. Mas é tão difícil reconhecer isso nos nossos Pero corações. es tan difícil reconocer esto en nuestros corazones. Qual de nós seria capaz de dizer isso? ¿Cuál de nosotros sería capaz de decir, Eu estou desprezando o Senhor. yo estoy despreciando al Señor? Nós não falamos isso. Nosotros no podemos, no decimos esto. Mas muitas vezes Pero muchas veces é isso que nós vivemos. es esto lo que estamos viviendo. Quando o Senhor não é o centro da nossa devoção. Cuando el Señor no es el centro de nuestra devoción, Então, amados irmãos, entonces, amados hermanos, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. vino expresamente la palabra del Señor a Ezequiel. Uma palavra urgente Una palabra urgente por causa da infidelidade e miséria do povo. por causa de la infidelidad y miseria del pueblo. Nosso Senhor Jesus está às portas. Nuestro Señor Jesús está a las puertas. Não há tempo para entretenimento, No hay tiempo para entretenimiento, muito menos para acomodação. mucho menos para acomodarnos. Nós não reunimos para nós mesmos. Nosotros no nos reunimos para Não nosotros vivemos para nós mesmos. No vivimos para nosotros mismos. Morreu por todos. Uno murió por todos. Logo todos morreram. Todos murieron. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Nós morremos nele, com ele. Hemos muerto en Él y con E Él. por que ele fez ¿Y isso? por qué Él hizo esto? Para que os que vivem Para que los que viven não vivam mais para si mesmos. ya no vivan más para sí O mismos. que significa essa ¿Qué frase? significa esta frase? Meus desejos, meus interesses, Mis minhas deseos, ocupações mis intereses, mis ocupaciones. não vivam mais para si mesmos, No vivan más para sí mismos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. mas para aquel que por ellos murió y resucitó. Nós vamos voltar agora mesmo a esse tema. Vamos a volver ahora mismo a este tema. Mesmo que tenhamos que ser muito cuidadosos com o nosso tempo hoje, Aunque tengamos que ser cuidadosos con nuestro tiempo hoy. porque teremos duas palavras, Porque tendremos dos palabras com pequenino intervalo de 5 minutos. con un pequeño intervalo de 5 minutos. Então vamos ser cuidadosos com o tempo, Entonces vamos a ser cuidadosos con el mas já tiempo. vamos voltar nisso agora mesmo. Pero ya volveremos ahora mismo. E a quinta frase no livro de Ezequiel. Y la quinta frase en el libro de Ezequiel. Veja o versículo 3, Vean en el versículo 3. a última sentença. La última E sentencia. ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Que frase preciosa, Que amado frase irmão. preciosa, amado
Sabe por quê? ¿Saben por qué? Se Ezequiel recebeu, os céus se abriram para Ezequiel. Sí, Ezequiel, Céus se los abrieron. cielos se abrieron para Ezequiel Ele teve visões de Deus. y él tuvo visiones de Dios. Veio a ele uma palavra urgente e pessoal. Vino hacia él una palabra urgente y personal. Uma tremenda carga. Una tremenda carga. Como Ezequiel poderia suportar isso? ¿Cómo Ezequiel podría soportar esto? Como profeta do Senhor. Como profeta del Señor. Então temos essa linda frase. Entonces encontramos esta linda frase. Vamos apreciá-la juntos. Vamos a apreciarla juntos. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Vino allí sobre él la mano del Señor. Provisão, Provisión, capacitação. capacitación. Tudo que Ezequiel faria como profeta, Todo lo que Ezequiel haría como un profeta. debaixo da mão do Senhor. Debajo de la mano del Señor. Apenas para ganharmos tempo, eu vou te citar 2 versículos. Solamente para ganar el tiempo voy a citar 2 versículos. Você não precisa abrir agora. No necesitan abrir ahora. Atos 4, versos 29 e 30. Hechos 4, versículos 29 y 30. A mão do Senhor com os apóstolos. La mano del Señor con los A apóstoles. igreja está orando em La Atos iglesia 4. está orando en Hechos E 4. ela pede ao Senhor assim: Y ella ora así. estende a tua mão, Extiende tu mano para que os teus servos anunciem com intrepidez a tua para palavra. que tus siervos anuncien con intrepidez tu palabra. Atos 4, 29 e 30. Hechos 4, 29 y E 30. também Atos 11, versos 19 a 21. Y también Hechos 11, versículos 19 hasta el 21. Ali os cristãos foram dispersos de Jerusalém. Allí encontramos que los cristianos habían sido dispersados de Jerusalén. Atos 11. Hechos 11. Então eles pregaram a alguns que eram gentios. Entonces ellos predicaron a algunos que eran gentiles. E você vai ver uma frase ali. Y van a encontrar una frase allí. E a mão do Senhor estava com Y eles. la mano del Señor estaba con ellos. Capacitação. Capacitación. Muitos se converteram ao Y Senhor. muchos se convirtieron al E Señor. você se lembra que Barnabé é enviado para lá. Ustedes encuentran a Bernabé que es enviado allí. E vai em busca de Saulo para cooperar nessa Y obra. después va y busca a Saulo para cooperar en aquella obra. Em Antioquia. En Porque a Antioquía. mão do Senhor estava com ele. Porque la mano del Señor estaba con ellos. Então nós temos a 5ª frase no livro de Ezequiel. Entonces encontramos la quinta frase en el libro de Ezequiel. Então vamos apreciar isso tudo junto. Vamos a apreciar todo esto junto. Primeiro, En primer lugar, o curso da vida e serviço de Ezequiel foram totalmente mudados. en primer lugar, el curso y la vida de Ezequiel fueron totalmente cambiados. Ele seria um sacerdote, Él sería un sacerdote, mas Deus levantou um profeta. pero Dios levantó un profeta. Sua vida mudou completamente de direção. Su vida cambió completamente de dirección. Porque quando Deus nos chama, Porque cuando Dios nos llama, necessariamente necesariamente nossas vidas mudam de rumo e de direção. nuestras vidas cambian de rumbo y de dirección. Isso vale para todos nós. Y esto vale para todos nosotros. Nós precisamos dar um passo mais aí, Necesitamos dar un paso más com relação aos encargos do Senhor. en relación a los encargos del Então Señor. vamos colocar assim: Entonces vamos a colocar se así. você tem recebido encargos do Senhor, Si usted ha recibido encargo del Señor, sua vida e serviço irão mudar. su vida y su servicio deberán cambiar. Você vai direcionar sua vida e o seu serviço Usted debe direccionar su vida y su servicio aos encargos que tem recebido do Senhor. a los encargos que ha recibido del Señor. Muito importante. Es muy importante. Vamos de novo perguntar ao Senhor com honestidade: Nuevamente a preguntar al Señor con honestidad. Senhor, minha vida está corretamente direcionada, Señor, mi vida está directamente direccionada de acordo com os encargos, com a visão que o Senhor me tem dado? de acuerdo con los encargos y dirección que el Señor me ha dado. Como Deus é generoso conosco. Como Dios es generoso con nosotros. Ele não nos pede aquilo que Ele não nos deu, Él no nos pide aquello que Él no nos dio. mas tudo que Ele nos deu, Ele requer de nós. Pero todo aquello que Él nos dio, Él requiere de nosotros. Então, quando nós oramos por visão espiritual, Entonces, cuando nosotros oramos por visión espiritual, nós temos que ter seriedade, debemos tener seriedad. porque se Ele nos dá a visão, Porque si Él nos da visión, o que Ele espera de lo nós que Él espera de é nosotros que não sejamos desobedientes à visão celestial. es que no seamos desobedientes a la visión celestial. Isso é verdade para todos nós. Y esto es una verdad que abarca a todos nosotros. Depois, então, o segundo elo que vimos, En el segundo lugar, encontramos Ezequiel no meio dos exilados. que Ezequiel estaba en medio de los cautivos. E o terceiro, Y el tercer, os céus se abrem. vemos que los cielos se abrieron. Coisa maravilhosa. Es algo maravilloso. E eu tive visões. Y yo tuve visiones. Queridos irmãos, Queridos a hermanos, visão espiritual é imprescindível. la visión espiritual es imprescindible. Onde não há visão, o povo se corrompe. Donde no hay visión, el pueblo se corrompe. Quarto elo, Y cuarto punto, depois que os céus se abrem,
después que los cielos se a abren, palavra do Senhor vem a Ezequiel. la palabra del Señor viene a Ezequiel. E nós? Y nosotros, A palavra do Senhor tem vindo aos nossos corações? la palabra del Señor ha venido a nuestros corazones. Será que algum dos irmãos ou irmãs presentes aqui ¿Será que algunos de los hermanos y hermanas presentes aquí poderia se levantar e dizer assim: podrían levantarse y decir así: Deus não tem falado comigo? Dios no ha hablado conmigo? Talvez ninguém possa dizer Tal isso, vez ninguno pueda decir esto, porque Deus tem falado aos nossos porque corações. Dios ha hablado a nuestros corazones. O que Ele tem esperado de nós? ¿Y qué ha esperado de A nosotros? resposta dos nossos Las corações. respuestas de nuestros corazones. Amados irmãos, quando os nossos filhinhos estão aprendendo a caminhar, Amados hermanos, cuando nuestros hijitos están aprendiendo a caminar, o que pai e mãe fazem? ¿qué es lo que el padre y la madre hacen? Ele é tão frágil. Él es tan Ele frágil começa a dar os primeiros y passos. comienza a dar los primeros pasos. Se os pais estão Y atentos, si los padres están atentos, se aquele menino dá 1 ou 2 passos, si aquel niño da 1 o 2 pasos, ele está correndo algum perigo, él está por tener algún peligro. os pais estão atentos Y los padres están allí atentos para correr em direção deles, para correr en dirección hacia para él então livrá-los dos perigos y envolvidos. para librarlo de los peligros que están allí. Assim é o nosso Deus. Así es nuestro Dios. Quando nós damos 1 ou 2 passos em direção a Ele, Cuando damos 1 o 2 pasos en dirección hacia ainda que él, sejam passos trêmulos, aunque sean pasos temblando, Ele virá em direção a nós. Él va a venir en dirección hacia nosotros. Sempre. Siempre. Porque Ele é nosso cuidadoso Pai. Porque Él es nuestro cuidadoso Padre. Porque Ele aguarda de nós. Él aguarda de São nosotros essas pequenas respostas do nosso esas coração. pequeñas respuestas de nuestros Para corazones. que então Ele possa nos capacitar para mais. Para que Él también nos pueda capacitar para más. Para que então nós possamos ouvir dEle. Para que podamos oír de Él. Muito bem. Muy bien. Não é assim que fazemos com nossos filhos? ¿No es así que le decimos a nuestros hijos? Muito bem. Muy bien. Pequenos passos. Pequeños pasos. Pequenos começos. Pequeños comienzos. Esse é um princípio de Zacarias 4. Este es un principio de Zacarías 4. Não desprezeis o dia dos pequenos começos. No despreciéis los días de los pequeños comienzos. Então o céu se abre Entonces el cielo se abre e a palavra do Senhor vem a Ezequiel. y la palabra del Señor viene a Ezequiel. Urgente Urgente e muito pessoal. y muy personal. Porque Ezequiel come aquela palavra. Porque Ezequiel come aquella palabra. Isso significa o encargo de Deus agora está em Ezequiel. Esto significa que el encargo de Dios está en Ezequiel. E por último, Y por último, a mão do Senhor. la mano del Señor. Sobre isso, vamos recordar apenas um versículo. Sobre esto vamos a recordar apenas un versículo. 2 Coríntios 3, 5. Segunda de Corintios 3, 5. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa No que seamos capaces de pensar alguna cosa como se partisse de nós, como si partiese de nosotros. mas a nossa suficiência vem de Deus. Pero nuestra suficiencia proviene de Dios. Nossa suficiência, Nuestra suficiencia, capacitação, nuestra capacitación vem de Deus, proviene de Dios, que nos habilitou que nos habilitó para sermos servos, para que seamos siervos, ministros de uma nova de aliança. un nuevo pacto. Capacitação, Capacitación, mão do Senhor. mano del Señor. Sem mim nada podeis Sin fazer. mí nada podéis hacer. Permanecei em mim Permaneced en mí e eu permanecerei em y vós. yo permaneceré en vosotros. Então esses são 5 elos dessa Entonces encontramos corrente. 5 puntos en esta corriente. Então hoje nós vamos dar, mais nos minutos que temos, o próximo passo. En los pequeños minutos que tenemos vamos a dar otro paso. Vamos falar um pouco sobre compromisso e cruz juntos. Vamos a hablar un poquito sobre compromiso y cruz juntos. E para fazer isso, nos poucos minutos que ainda temos, Para hacer esto en los pocos minutos que tenemos, gostaria apenas de ler alguns me textos, gustaría leer algunos versículos com pequenos comentários. con pequeños comentarios. Então vamos, por favor, rapidamente nas nossas Bíblias. Vamos rápidamente a nuestras Biblias. Daniel, capítulo 10. En Daniel capítulo 10. Vamos diretamente ao verso 16. Vamos directamente al versículo 16. Aqui está outro profeta do Senhor, Y aquí encontramos a otro profeta del Señor, Daniel, Daniel, esse homem amado, este hombre amado, como esse capítulo vai dizer. como este capítulo nos va a decir. Ele também tem uma visão da glória de Deus. Y él también tiene una visión de la gloria de Dios. E ele descreve essa visão dos versos 5 em diante. Y él describe esta visión desde el versículo 5 en adelante. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Y alcé mis ojos y miré y aquí un varón vestido de lino. Então ele descreve esse varão que ele viu. Entonces él describe aquel varón que él vio. É claro que é uma visão de Cristo. Está claro que es una visión de Cristo. Nos termos do Velho En Testamento, é los claro. términos del Antiguo Testamento, está claro. Então, quando essa visão termina, Entonces cuando esta visión termina, olha o verso 8. vean al versículo 8. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão.
Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Todas as vezes que nós temos uma genuína visão espiritual dos propósitos de Deus, Todas las veces que nosotros tenemos una genuina visión de la visión espiritual y los propósitos de Dios, a visão de Cristo, la visión de essa Cristo, será uma consequência imediata. esta será una consecuencia inmediata. Fiquei eu só, Quedé yo solo e não restou força em mim. y no quedó fuerza en mí. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Sabe, amados irmãos, Saben, amados a hermanos, primeira coisa que a visão celestial faz conosco la primera cosa que la visión celestial hace con é nosotros abater as nossas forças. es abatir nuestras fuerzas. Você não pode, Usted no puede, você não tem, usted no tiene, você não é. usted no es. Abater as nossas forças naturais. Abatir nuestras fuerzas naturales. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que esteja sobre nós a mão do Senhor. Para que esté sobre nosotros la mano del A Señor. nossa suficiência vem de Deus, Nuestra competencia proviene de Dios, que nos habilitou. que nos habilitó. Um pequeno comentário sobre Un isso. pequeño comentario sobre esto. Os eruditos vão nos ajudar Los eruditos nos van a ayudar a localizar quando foi que Paulo foi apedrejado em Listra. a localizar cuando Pablo fue apedreado en Listra. E também a referência que ele faz a isso em 2 Coríntios 12. Y también la referencia que él hace con respecto a esto en 2 de Corintios 12. Conheço um homem Conozco a un hombre que no corpo ou fora do corpo, não sei, que en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, Deus o sabe, Dios lo sabe, foi arrebatado até o terceiro céu que fue arrebatado hacia el tercer cielo e ouviu coisas y inefáveis oyó palabras inefables que não é lícito ao homem que referir. no son lícitas al hombre referir. Lembra-se do texto? ¿Se recuerdan aquel texto? Sabe o que os eruditos vão nos dizer? ¿Saben lo que los eruditos nos van a decir? Que Paulo, ele diz, conheço um homem em Cristo Él dice, conozco un hombre en Cristo que há 14 anos que hace 14 años foi arrebatado até o terceiro fue céu. arrebatado hacia el tercer cielo. 14 anos atrás do texto que ele escreveu, Y hacía 14 años atrás de aquel texto que él escribió, de 2 Coríntios 12. de 2 de Corintios 12. Então os eruditos vão nos ajudar a entender Entonces los eruditos nos van a ayudar a que entender muito provavelmente que muy probablemente Paulo teve essa experiência, Pablo tuvo esta ser experiencia arrebatado ao terceiro céu, de ser arrebatado hacia el tercer no cielo, corpo ou fora do corpo, não en el sei, cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, quando ele foi apedrejado em Listra. cuando él estaba siendo apedreado en Listra. Porque o texto de Atos 14 diz assim, Porque el texto de Hechos 14 dice así, que eles apedrejaram a Paulo que ellos apedrearon a Pablo e lhe deram como morto. y lo dieron como si estuviera muerto. Se tem algo que os judeus sabiam fazer muito bem, é apedrejar. Y saben que los judíos, algo que sabían hacer muy bien era apedrear, Até a morte. hasta la muerte. Do contrário, não é necessário apedrejar. Por el contrario, no era necesario apedrear. É apedrejar para matar. Ellos apedreaban para matar. E eles apedrejaram a Paulo. Y ellos apedrearon a Pablo. E Paulo foi dado como morto. Y Pablo fue dado como muerto. E os discípulos de Listra circundam Paulo. Y los discípulos de Listras se colocan alrededor de Pablo. E ele se levanta Y él se levanta. e entra na cidade. Y entra en la ciudad. Provavelmente ele tenha ressuscitado. Probablemente él resucitó. Mas o mais importante aqui Pero lo más importante aquí são as visões de Deus. son las visiones de Dios. Enquanto o corpo de Paulo estava apedrejado no chão, Cuando el cuerpo de Pablo estaba siendo apedreado en el suelo, o seu espírito estava arrebatado ao terceiro céu, su espíritu estaba arrebatado hacia el tercer cielo, com visões de Deus. con visiones de Dios. Quais visões são essas? ¿Y cuáles son estas visiones? Onde estão essas visões descritas? ¿Dónde están estas visiones Em descritas? termos gerais, En términos generales, Efésios e Colossenses. Efesios y Colosenses. A visão de Paulo sobre Cristo. La visión de Pablo con respecto a A Cristo. visão de Paulo sobre a igreja. La visión de Pablo con respecto a la As iglesia. coisas mais maravilhosas. Las cosas más maravillosas. Grande é este mistério. Grande es este Mas misterio. eu me refiro a Cristo e à igreja. Mas yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Mas você viu o que o Senhor fez com Saulo? Entonces ustedes vieron lo que el Señor hizo con Saulo. Encontrou na estrada de Damasco. Lo encontró en el camino hacia Damasco. Ele já havia jornadeado com o Senhor há alguns anos. Él ya había caminado con el Señor hace algunos años. Agora ele tem uma experiência de morte. Y él tiene una experiencia de muerte. Apedrejado até a morte. Fue apedreado hasta la muerte. Mas então, lá estão os discípulos do Senhor. Y entonces encontramos a los discípulos del E a Señor. mão do Senhor sobre Paulo. Y la mano del Señor sobre E Pablo. Paulo se levanta e entra na Y cidade. Pablo se levanta y entra en la ciudad. Então, amados irmãos, Entonces, amados hermanos, aqui no livro de Daniel 10, aquí en el libro de Daniel 10, fiquei, ou não me restou força alguma.
Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Verso 16. Versículo Eis 16. que uma semelhança dos filhos dos homens me tocou nos lábios. Pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí. Vamos prestar atenção nessa frase. Vamos a prestar atención en esta frase. Em certo sentido, ela é verdadeira sobre todos os que têm visão En espiritual. cierto sentido es verdadera con todos aquellos que tienen visión espiritual. Olha o que Daniel diz. Vean lo que Daniel dice. Meu Senhor, Señor mío, por causa da visão me sobrevieram dores e não me restou força alguma. con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Com a visão me há sobrevindo dores. Con la visión me ha sobrevenido dolores. Nós não queremos dores, Nosotros no queremos dolores. queremos viver uma vida o mais alegre possível, Queremos vivir una vida lo más alegre o posible, mais confortável lo possível. más confortable posible. Então não vamos orar sobre visão Entonces espiritual, no oremos sobre visión espiritual, porque a visão espiritual nos levará à cruz. porque la visión espiritual nos llevará a la cruz. Por causa da visão me sobrevieram dores. Por causa de la visión me sobrevinieron dolores. Por que os irmãos mais velhos numa assembleia sofrem? ¿Por qué los ancianos en una iglesia sufren? Por que eles sofrem? ¿Por qué sufren? Pelos seus próprios interesses? ¿Por sus propios intereses Ou pelos interesses do Senhor o por los intereses del Señor na igreja? en la iglesia? Por causa da visão Por causa de la visión me sobrevieram dores me sobrevinieron dolores e não restou força alguma em y no mim. me restó fuerza ninguna. Chamamento, Llamamiento, compromisso, compromiso, cruz. cruz. Você viu a relação? ¿Vieron la relación? Chamamento, compromisso e cruz. Llamamiento, compromiso y cruz. Dores. Dolores. Mais especificamente, Más específicamente, dores de parto. dolores de parto. Vamos ver alguns, um ou dois textos sobre isso. Vamos a ver algunos textos sobre esto. Já estamos concluindo. Ya estamos terminando. Gálatas 4. Gálatas capítulo 4. Veja o verso 19. Vean el versículo 19. Verso muito conhecido. Es un versículo muy Mas conocido. abra sua Bíblia, por favor. Pero abran en su Biblia, por favor. Meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4, 19. Gálatas 4, 19. Você viu essa expressão, hijitos? ¿Vieron esa expresión, hijitos? Filhinhos. Hijitos. No grego, teknos. En el griego, teknos. Fala de um bebê de colo, Que nos dice con respecto a un bebé, a un niño que es recién nacido, que ainda é cuidado nos braços da mãe. que aún es cuidado en los brazos de su madre. Os Gálatas receberam um grande evangelho. Los Gálatas recibieron un gran evangelio. Quando Paulo pregou na Galácia, Cuando Pablo predicó en Galacia, os olhos deles viram a Cristo los ojos de ellos vieron a Cristo na pregação de Paulo, en la predicación de Pablo. mas eles se desviaram, Pero ellos se desviaron, começaram no Espírito comenzaron en el e Espíritu estavam se aperfeiçoando na y se carne, estaban perfeccionando en la carne, voltando para assuntos como circuncisão, guardar dias, etc. volviendo con respecto a asuntos de la circuncisión, a guardar días, etc. Então aí está Paulo como uma parturiente, uma Então, mãe grávida. Encontramos a Pablo como si fuera una mujer embarazada. Meus filhinhos, Hijitos míos, por quem sofro de novo por quienes vuelvo a sufrir as dores de parto. dolores de parto. Você ouviu o que Daniel disse? ¿Oyeron lo que Daniel dijo? Por causa da visão, Por causa de la visión me sobrevieram me dores. sobrevinieron dolores. Daniel e Paulo. Daniel y E Pablo. assim como todos os Y profetas así do como Senhor. todos los profetas del Señor, Por causa da visão, por causa de la visión, dores de parto. dolores de parto. Para que essas dores? ¿Para qué estos dolores? Até que Cristo Hasta que Cristo seja completamente formado em sea vós. completamente formado en nosotros. Oh, meus amados irmãos, Amados hermanos, é muito privilégio para cada um de nós. es un privilegio tan grande para todos Se nosotros. temos recebido as cargas do Senhor, Si hemos recibido los encargos del Señor gastarmos nossas vidas com esse objetivo. y si gastamos nuestras vidas con este objetivo, Sabe o que acontecerá quando nosso Senhor Jesus voltar? ¿saben qué va a ocurrir cuando nuestro Señor Jesús vuelva? Coríntios 15 diz que num abrir e piscar de olhos. Corintios 15 dice que en un abrir y cerrar de Ou ojos, seja, será o como sea, um va a ser relâmpago. como un relámpago. Sabe o que irá acontecer conosco? ¿Saben qué va a ocurrir con nosotros? Duas possibilidades. Dos posibilidades. Ou nós ouviremos do Senhor assim: O nosotros oyeremos del Señor así: muito bem, muy bien, servo bom e fiel. siervo bueno y fiel.
Foste fiel no pouco. Fuiste fiel en lo poco. Porque sempre é pouco. Porque siempre es poco. Por mais que tenhamos visão, Por más que tengamos visión, ela não é absoluta. ella no es absoluta. Sempre é pouco. Siempre es poco. Porque a nossa medida, nosso vaso é pequeno. Porque nuestro vaso es pequeño. Quando nós cooperamos nos serviços do Senhor, Cuando nosotros cooperamos en los servicios del Señor, sempre é pouco. siempre es poco. Porque nós somos tão limitados. Porque nosotros somos tan limitados. Mas como Deus avalia isso? Pero ¿cómo Dios juzga esto? A medida de Deus é diferente. La medida de Dios es diferente. Do pouco para o muito. De lo poco hacia lo mucho. Foste fiel em um pouco. Fuiste fiel en lo O poco. pouco que eu te dei, En lo poco que yo te o di. pouco que eu te confiei, En lo poco que yo te he confiado. você foi fiel. Si usted fue fiel, Sobre o muito eu te colocarei. sobre mucho te colocaré. Esse é o nosso Deus. Este es nuestro Dios. Entra no gozo do teu Senhor. Entra en el gozo de tu Señor. Ah, amados irmãos, Amados hermanos, que tenhamos uma ambição nos nossos que corações, tengamos una ambición en nuestros de corazones, naquele dia de en aquel día ouvirmos isso do nosso oír Senhor. esto de nuestro Señor. Fiéis do pouco. Fiel en lo poco. Sabe, amados irmãos, Saben, amados hermanos, às vezes esse pouco é simplesmente cuidar de 1, 2 ou 3 filhos. a veces ese poco es cuidar de 1 o 2 o 3 hijos. Uma mãe fiel Una madre fiel que criou filhos para o Senhor. que crió hijos para el Señor. Apenas isso. Solamente Não eso. foi uma pregadora, No fue una não foi uma predicadora, evangelista, no fue una evangelista, não foi uma pastora. no fue una E pastora. essas coisas que se veem por aí. Estas cosas que se ven por allí. Tão simples. Tan simple. Servindo ao Senhor, Sirviendo al Señor. criando filhos para Deus. Criando a hijos para Dios. Não para o mundo, No para el mundo. para Deus. Para Dios. Foste fiel no pouco, Fuiste fiel en lo poco. sobre o muito Sobre lo mucho eu te colocarei. te colocaré. Susana Wesley, a mãe de John Wesley, La madre de John Wesley teve muitos filhos. tuvo muchos hijos. Ela dedicava uma noite da semana para cada filho, Y ella dedicaba una noche de cada día de la semana para cada hijo. para ler a palavra intensamente com eles. Para leer la palabra intensamente con ellos. Susana Wesley, Susana ela Wesley nada mais fez, nada más hizo, apenas criou seus filhos para Deus. solamente crió sus hijos para Dios. Mas um dos seus muitos filhos, Pero uno de sus muchos hijos, John Wesley, John Wesley, quando ele partiu para o Senhor, cuando él partió para el Señor, o que ele deixou para trás? ¿qué dejó para atrás? Umas poucas mudas de roupa Unas pocas piezas de ropa e algumas moedinhas de prata y algunas monedas de plata e milhões de almas y convertidas. millones de almas convertidas al Señor. Foste fiel no pouco, Fuiste fiel en lo poco, sobre o muito eu te sobre colocarei. mucho te colocaré. Entra no gozo do teu Senhor. Entra en el gozo de tu Señor. Então, amados irmãos, Entonces, amados hermanos, isso são dores de parto. estos son dolores de parto. Mais um texto, Y un texto más, e aqui nós terminamos. y aquí terminamos. Colossenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Veja o que Paulo diz aqui. Vean lo que Pablo dice aquí. 1:24. 1, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Nós poderíamos ficar o resto da noite nesse versículo. Podríamos quedar el resto de la noche en este versículo. Cada frase aqui é uma pérola preciosa. Cada frase aquí es una perla preciosa. Agora eu me regozijo nos meus sofrimentos. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Esse é o tema de 1 Pedro. Este es el tema de primera de Pedro. Eu me alegro nos meus sofrimentos. Yo me alegro en mis sufrimientos. Será que Paulo era um masoquista? ¿Será que Pablo era un masoquista? Se alegrava em sofrer? ¿Se alegraba en sufrir? Por que ele se alegrava em sofrer? ¿Por qué él se alegraba en Ele sufrir? está explicando aqui no Él está versículo. explicando aquí en este versículo. Porque ele sabe que os sofrimentos dele Porque él sabía que los sufrimientos de él é uma comunhão com os sofrimentos de Cristo. es una comunión con los sufrimientos O de que ele Cristo. chama aqui de as aflições de Lo Cristo. que él llama aquí de las aflicciones de Você Cristo. viu aí? ¿Han visto allí? Agora uma pergunta. Ahora una pregunta. As aflições de Cristo para a redenção já foram totalmente cumpridas. Las aflicciones de Cristo con respecto a la redención fueron totalmente cumplidas. O que falta nas aflições de Cristo? Entonces, ¿qué falta en las aflicciones de Cristo? Não falta nada. No falta nada. Ele já cumpriu a redenção. Él ya cumplió la redención. Então olhe para sua Bíblia de novo. Entonces, vean en su Biblia nuevamente. Vamos ler de novo esse Y versículo. vamos a leer de nuevo este versículo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros
y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O que falta das aflições de Cristo? Lo que falta de las aflicciones de Cristo. O que falta nas ¿Qué aflições de falta en Cristo? las aflicciones de Cristo? Ele disse, tudo está consumado Él dijo, todo está consumado. na cruz. En la cruz. Então, será que Paulo está equivocado? ¿Será que Pablo está equivocado? Não, irmão. No, hermano. Ele está falando de outro Él sofrimento. está hablando de otro Por sufrimiento. favor, preste atenção. Por favor, presten atención. Ele não está falando dos sofrimentos de Cristo para redimir a igreja. Él no está hablando de los sufrimientos de Cristo para redimir a la iglesia. Ele está falando dos sofrimentos de Cristo para a edificação da igreja. Él está hablando de los sufrimientos de Cristo para la edificación de la iglesia. Então ele pode dizer o que falta Entonces das él puede aflições de decir Cristo. lo que falta de las aflicciones de Cristo. Porque ele já sofreu na cruz, Porque Él ya sufrió en la cruz, nosso Senhor, nuestro Señor, e já redimiu a y igreja. ya redimió a la iglesia. Mas a igreja não está ainda adornada. Pero la iglesia aún no está adornada. Não está ainda edificada. No está aún edificada. Até o ponto em que o Senhor virá para a sua igreja. A tal punto que el Señor va a venir al encuentro con la iglesia. Até esse ponto, qual é o nosso encargo? Hasta ese día, ¿cuál es nuestro encargo? Participar das aflições de Cristo. Participar de las aflicciones de Cristo. Como Paulo diz, Como Paulo dijo, na minha carne, en mi carne, a favor da igreja. a favor de la iglesia. Então está muito claro, não está? Entonces está muy claro, ¿no es verdad? São sofrimentos de Cristo para edificação da igreja. Son sufrimientos de Cristo para la edificación de la A iglesia. favor da igreja, que é o seu A corpo. favor de la iglesia que es su cuerpo. Essas são as aflições. Estas son las aflicciones. Então ele completa assim no final desse capítulo. Él termina así al final de este capítulo. Versos 28 e 29. El versículo 28 y 29. Ele vai dizer que esse Cristo Él va a decir que este era o Cristo Cristo que ele anunciava, era el Cristo que Él anunciaba, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Compreendeu os sofrimentos de Paulo aí? ¿Entendieron los sufrimientos de Pablo? Ele aquí? não iria descansar Él no iría a descansar enquanto ele não pudesse cooperar totalmente hasta que Él no pudiera completar totalmente, cooperar completamente, com tudo que ele era, con todo lo que Él com era, tudo que ele tinha, con todo lo que Él tenía, com tudo que o Senhor concedeu a ele. con todo lo que el Señor le concedió a Ele Él. iria se gastar. Él iría a gastarse. Segundo aos Coríntios 12. Segunda de Corintios 12. Ele ia se deixar gastar Él iría a dejarse gastar em prol das almas dos santos. con respecto a las almas de los santos. Porque essas são as aflições de Cristo Porque estas son las aflicciones de para a Cristo edificação da igreja. para la edificación de la iglesia. Oh, amados irmãos, Oh, amados hermanos, precisamos reconhecer diante do Senhor. necesitamos reconocer delante del Señor. Nós temos experimentado alguns sofrimentos. Hemos experimentado algunos sufrimientos. Mas sabe o que acontece conosco? Pero ¿saben qué ocurre con nosotros? Primeiro, En primer lugar, alguns podem ser físicos. algunos pueden ser sufrimientos físicos. Faz parte da nossa história. Hace parte de nuestra historia. Todos ficamos doentes, Todos nos enfermamos, podemos ter acidentes, podemos tener accidentes, uma saúde debilitada. salud debilitada. Faz parte da vida normal. Hace parte de la vida normal. Esses não são os sofrimentos que Paulo está falando. Estos no son los sufrimientos que Pablo Segundo está hablando. tipo de sofrimento, El segundo tipo de sufrimiento, e esse é mais complicado, y este es más complicado, sofrimento por causa de los pecados. sufrimientos por causa del pecado. Nós estamos pecando contra o Senhor, Estamos pecando contra el Señor. então estamos sofrendo Entonces estamos por sufriendo causa de nossa obstinação, por causa de nuestra obstinación, porque não queremos ouvir o Senhor, porque no queremos oír al Señor, não queremos ouvir os irmãos, no queremos oír a los hermanos. então nós estamos sofrendo. Entonces estamos sufriendo. Esses também não são sofrimentos aqui. Esto también no son los sufrimientos aquí. Então há um terceiro tipo de sofrimento. Entonces encontramos un tercer tipo de sufrimiento. E infelizmente, Que queridos irmãos, infelizmente, queridos hermanos, estes sofrimentos são pequenos em nossas vidas. estos sufrimientos son pequeños en nuestra vida. Sofrer pelos interesses do Senhor. Sufrir por los intereses del Señor. Então eu quero terminar aqui. Entonces quiero terminar aquí. Quando nós falamos sobre dores de parto, Cuando nosotros hablamos de dolores de parto, meus filhinhos, hijitos míos, por quem eu sofro, por quienes vuelvo a sufrir, não por causa de pecado, no por causa de pecado, não por causa de fraqueza no por física, causa de fragilidades físicas, mas sofro cumprindo o que resta das aflições de Cristo mas sufro cumpliendo lo que resta de las aflicciones de Cristo para a edificação da igreja, para la edificación de la iglesia, que é o seu corpo, que es su cuerpo, e sofro na minha carne. y sufro en mi carne. Então, amados irmãos, Entonces, amados hermanos, quero concluir dizendo o seguinte: quiero concluir diciendo lo se siguiente. você ler Isaías 50, Si usted lee Isaías 50, primeira coisa, en primer lugar, há muitos irmãos e irmãs
Hay muchos hermanos y E hermanas, graças ao Senhor por isso, y gracias al Señor por esto, que tem bebido nessa fonte. que han bebido de esta fuente. Isaías 50. Isaías 50. Guarde esse texto aí com você. Guarde ese texto con usted. Antes de você ir para a cama nessa noite, Antes de acostarse en esta noche, por favor, Por leia favor. Isaías 50. lea Isaías E 50. você vai ver as dores de parto, Y usted va a encontrar y ver los dolores de parto. onde elas iniciaram. ¿Dónde comenzaron? Na pessoa do nosso amado Senhor. En la persona de nuestro amado Señor. Ele foi quem sofreu as primeiras dores de parto. Él fue el que en primer lugar sufrió los dolores de parto. E sabe o que diz esse texto? ¿Saben lo que dice este texto? Que ele não volveu-se para trás. Que él no se volvió hacia atrás. Ele fez o seu rosto como uma pederneira, um Ele- seixo, Él colocó su rostro duro contra ou em direção daqueles que lhe cuspiam e lhe en afrontavam. dirección a aquellos que le escupían y afrontaban. Nesse mesmo no texto de Isaías 52, También en Isaías 52, a partir do verso 12, a partir del versículo 12, Isaías fala sobre o semblante do nosso Senhor. Isaías habla sobre el rostro del Señor. Também queria que você pensasse sobre isso. Estaría bueno que usted pensase sobre esto. Nós temos tantas dificuldades relacionais na vida da igreja. Muchas veces tenemos tantas dificultades relacionales en la vida de la E iglesia. no nosso ponto de vista, Y en nuestro punto de vista, sempre o problema é o outro irmão siempre el problema es el otro hermano e não nós mesmos. y no nosotros É mismos. certo que pode haver problemas em outros irmãos, Es cierto que puede haber problemas en otros hermanos, mas o quanto o Senhor quer falar conosco neste assunto. pero ¿cuánto el Señor quiere hablar con nosotros en este asunto? Por exemplo, Por ejemplo, quando nós observamos algo de soberba em algum irmão, cuando nosotros observamos algo de soberbia en algún hermano, deixe-me te dizer algo, irmão. déjeme decirle algo, hermano. Tem duas fontes para podermos discernir isso. Hay dos fuentes para poder discernir esto. Duas fontes. Dos fuentes. A primeira fonte La primera fuente é a soberba que está em nós. es la soberbia que está en nosotros. Compreende? ¿Entienden? A soberba no nosso coração La soberbia en nuestro corazón se irrita contra a soberba no outro. se irrita con la soberbia del otro. Você compreende? ¿Entienden? A soberba em nós La soberbia en nosotros se irrita contra a soberba no se outro. irrita con la soberbia del otro. É porque nós somos soberbos. Es porque nosotros somos soberbios. Mas há uma segunda fonte de discernimento. Pero hay una segunda fuente de discernir esto. E esse é discernimento espiritual. Y este es el discernimiento espiritual. Podemos perceber a soberba em outro. Podemos discernir la soberbia en otro, Então, com um coração misericordioso, entonces con un corazón com misericordioso, justiça. con justicia. Então, são duas fontes. Son dos fuentes. A grande maioria das vezes, Y la gran mayoría de las a veces, nossa soberba reage à soberba do outro. nuestra soberbia reacciona a la soberbia del otro. Então, quando nós lemos Isaías 50, Entonces cuando leemos Isaías 50, lá está o nosso Senhor. allí vemos al Señor. Ele ofereceu a sua face Y Él colocó su rostro aos que lhe feriam. a aquellos que le herían. Tão linda expressão. Es una linda expresión. Que face era aquela? ¿Qué rostro era aquel? A face que anjos adoravam. El rostro que ángeles adoraban. Que face era aquela? ¿Qué rostro era aquel? A face que era o gozo do coração do seu pai. El rostro que era el gozo del corazón de su Padre. Este é o meu filho amado. Este es mi Hijo amado, Nele eu tenho todo o meu en quien prazer. tengo complacencia. O que ele fez com essa face? ¿Qué hizo con aquel rostro? Ofereceu a sua face Ofreció su rostro aos que lhe cuspiam, a aquellos que le lhe escupían arrancavam as barbas. y arrancaban las barbas. Não apenas os pelos, No solamente los pelos, mas as barbas. sino las barbas, Como diz Isaías 50. como dice Isaías 50. Sabe o que eles estão fazendo? ¿Saben lo que están haciendo? As barbas, particularmente naquele tempo, Las barbas en aquel tiempo, em especial naquele tempo, especialmente en aquel tiempo, falavam de honra. hablaban con respecto a la honra. Quando eles arrancaram as barbas do nosso Senhor, Cuando ellos arrancaron las barbas del Señor, eles o estão desprezando, ellos lo están menospreciando, desonrando. deshonrando. Estão dizendo em outras Le palavras: están diciendo en otras palabras, você é um impostor tú eres un impostor que pensa que é o que Messias, piensas que es el Mesías, o Filho de Deus, el Hijo de o Dios, Rei dos Judeus, el Rey de los o judíos, Salvador do mundo. el Salvador del mundo. Então eles arrancaram suas barbas. Entonces ellos arrancaron sus barbas. Então nós lemos em Isaías 50. Y leemos en Isaías 50. Não apenas ofereci minha face, No solamente ofrecí mi rostro, mas ofereci minhas costas sino también ofrecí mis espaldas aos que me a feriam. aquellos que me herían. Oh, queridos irmãos, Oh, queridos hermanos, como disse agora há pouco, como he dicho recién, graças a Deus, gracias a Dios, porque muitos irmãos e irmãs porque muchos hermanos y hermanas estão bebendo nessa fonte, están bebiendo de esta fuente, Isaías 50, Isaías 50, quando encontram dificuldades relacionais cuando encuentran dificultades relacionadas na vida da igreja. en la vida de la iglesia. Porque nós somos tão tendentes a colocar a culpa nos outros. Porque somos tan tendientes a culpar a otros.
O texto de Isaías 50 termina assim: Y el texto de Isaías 50 termina así. quem há entre vós? ¿Quién hay entre vosotros? Uma grande pergunta. Una gran pregunta. Quem há entre vós ¿Quién hay entre vosotros? que tema ao Senhor Que tema al Señor e ouça a voz do seu servo? y oiga la voz de su siervo. Por que está escrito isso aí? Isaías 50:10. ¿Por qué está escrito en Isaías 50:10 esto? Por quê? ¿Por qué? Qual é a voz do seu servo? ¿Cuál es la voz de su É siervo? aquilo que nós já lemos antes. Ya hemos leído ayer. Ofereceu suas faces, Ofreció su rostro, ofereceu suas costas, ofreció sus espaldas, não se moveu para trás. no retrocedió. Quem há entre vós ¿Quién hay entre que vosotros? ouça a voz do seu servo? Que oiga la voz de su siervo. Você vê que isso é um chamado para o caminho da cruz. Ustedes pueden ver que este es un llamado para el camino de la cruz. Ele andou assim, Él anduvo así. ele viveu assim. Él vivió así. E por quê? ¿Por qué? Dores de parto. Dolores de parto. Irmãos, nunca haverá uma assembleia edificada Hermanos, nunca habrá una asamblea edificada se não houver irmãos e irmãs que possam morrer. si no hay hermanos y hermanas que puedan morir. Morrer para os seus interesses. Morir para sus intereses. Morrer para suas coisas próprias. Morir para sus cosas propias. E assimilarem os encargos do Senhor. Y asimilar los encargos del Não Señor. haverá uma assembleia edificada Nunca habrá una asamblea edificada sem essa participação nos encargos do sin Senhor. esta participación en los encargos del Señor. Dores de parto. Dolores de parto. Então o texto conclui assim: Entonces el texto termina así. ele andou em trevas. Él anduvo en tinieblas. É outra frase tremenda. Es una frase tremenda. É difícil para nós pensar em Jesus andando em trevas. Es difícil pensar que Jesús anduvo en tinieblas. Mas é claro que isso não tem nada a ver com o pecado. Pero está claro que esto no tiene nada que ver con el pecado. Ele não cometeu pecado. Él no cometió ningún pecado. O que é andar em trevas, então? ¿Y qué significa andar en tinieblas entonces? Para todos os lugares onde ele olhava. Para todos los lugares donde él miraba. Ele não via luz nenhuma. Él no encontraba ninguna luz. Não encontrava luz em Pedro, Tiago, João. No encontraba luz en Pedro, Santiago, Juan. Luz nas circunstâncias. Luz en las circunstancias. Luz nenhuma. Ninguna luz. Mas ainda assim, Pero aún así, confiou em o nome do Senhor confió en el nombre del Señor e se firmou sobre o seu Deus. y se firmó sobre su Dios. Isso é Isaías 50:10. Eso dice Isaías Que 50:10. verso Qué maravilhoso. versículo maravilloso. Amados irmãos, Amados hermanos, nós precisamos nos dispor para a mesma realidade. necesitamos disponernos para esta misma realidad. Se nós compartilharmos dos sofrimentos de Cristo, Si compartimos los sufrimientos de Cristo, a mesma coisa ocorrerá conosco. lo mismo debe ocurrir con nosotros. Nós extrairemos luz do alto, Y vamos a extraer luz de lo alto, mesmo que andemos em trevas sem luz nenhuma. aunque andemos en tinieblas y sin ninguna luz. E finalmente o capítulo termina com o verso 11 Y finalmente aquel capítulo termina con el versículo 11 e faz uma exortação para nós. y nos dice una exhortación con respecto a nosotros. E diz assim: ai de Diz assim: todos vós que acendeis setas incendiárias, Hay de todos chamas de fogo, vosotros que encendiáis llamas de fuego para iluminar o seu próprio caminho. para alumbrar su propio camino. Ai dos que acendem essas setas incendiárias. Hay de vosotros que acendéis ese fuego Andai entre as labaredas do vosso próprio fogo, y andáis sobre las llamas de su propio fuego. e em tormentas vos Y deitareis. en tormenta os acostaréis. O que esse versículo tem a ver com o contexto? ¿Qué tiene que ver este versículo con el Se nós contexto? estamos participando das dores de parto com o nosso Senhor, Si nosotros estamos participando de los dolores de parto con nuestro Señor, não vamos acender tochas incendiárias. no vamos a acender antorchas incendiarias. Não vamos procurar abrir portas para nos livrarmos das situações. No vamos a intentar abrir puertas para librarnos de las situaciones Nos desviarmos do caminho da cruz. y desviarnos del camino de la cruz. Porque essas são setas incendiárias. Porque estas son antorchas incendiarias. E em tormentas vos deitareis. Y en tormentas os acostaréis. Então essas são as dores de parto. Entonces estas son los dolores de parto. Aqui nós vamos concluir então. Aquí vamos a terminar entonces. E amanhã nós seguiremos com o último passo. Y mañana terminaremos con el último paso. Vamos ver um pouco desse caminho da cruz e do crescimento Y espiritual. vamos a ver con respecto al camino de la cruz y el crecimiento espiritual. Qual é a relação entre os dois? ¿Cuál es la relación entre los dos? Cruz e crescimento. Cruz y crecimiento. Então, amados irmãos, Entonces, amados que o hermanos, Senhor grave em nossos corações nesta noite, que el Señor grabe en nuestros corazones en esta noche, em particular esta verdade: en particular esta verdad. se não morrer, fica só. Si no muere, queda Él solo. Se oramos por visão espiritual, Si oramos por visión espiritual, por causa da visão, por causa de la visión, me sobrevieram me dores, sobrevinieron dolores, mas são dores santas. pero son dolores santos. Privilégio para nós, servos e servas do Senhor, Y es un privilegio para nosotros, siervos y siervas del porque Señor, não estamos sofrendo por interesses próprios, porque no estamos sufriendo por intereses personales, nem por pecados, ni por pecados, nem por assuntos físicos. ni por asuntos físicos. Estamos
participando da comunhão dos sofrimentos de Cristo. Estamos participando de los sufrimientos en la comunión de Cristo. Preencho o que falta das aflições de Cristo Completo lo que falta de las aflicciones de Cristo na minha en mi carne, carne, a favor do seu a corpo, favor de su cuerpo, que é a igreja. que es la iglesia. Então, o que vemos lá no final do capítulo 1 de Entonces, Colossenses, lo que hemos visto en el final del capítulo 1 de Colosenses, para que todo homem seja apresentado perfeito em Cristo. para que todo hombre sea presentado perfecto en Cristo. Para isso eu me afadigo, Para eso me me afatigo esforço o mais y possível. me esfuerzo lo más posible. Esse é o último verso do capítulo. Este es el último versículo del capítulo. Segundo a sua eficácia, Con respecto que la opera potencia de eficientemente em mim. la cual actúa poderosamente en mí. Paulo compreendeu Pablo entendió que quando sofre as dores de parto, que cuando él sufría aquellos os dolores de parto, sofrimentos de Cristo pela igreja, los sufrimientos de Cristo por la iglesia, então a mão do Senhor estava sobre ele. entonces la mano del Señor estaba sobre él. A sua eficácia, Su poderoso poder que opera eficientemente em mim. que actuaba poderosamente en mí. Então, amados irmãos, Entonces, amados hermanos, que levemos diante do Senhor essas lições, que llevemos delante del Señor estas lecciones, porque elas são princípios espirituais. porque son principios espirituales. Não haverá exceção aí. Y no va a haber ninguna excepción allí. Princípios não são como regras. Principios no son reglas. Regras têm exceções, Reglas tienen excepciones. mas os princípios espirituais são perenes. Pero los principios espirituales son Perenes, solemnes, perenes, imutáveis. inmutables. Assim são os princípios Así son espirituais. los principios Que o espirituales. Senhor siga então falando aos nossos Que el corações. Señor continúe hablando en nuestros corazones. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos a tener una palabra de oración, Vamos fazer um intervalo de 5 minutos, hacer un intervalo de 5 minutos descansarmos um pouco o nosso para tradutor descansar al traductor e seguimos com uma outra sessão. y seguir con la siguiente sesión. Vamos orar. Vamos a orar. Amado Senhor, Amado Señor, nos consideramos tão privilegiados, nos consideramos tan privilegiados porque nós fomos por Ti chamados. porque fuimos llamados por ti. E obrigado porque esse mesmo chamado Gracias porque este llamado tem gerado um compromisso nos nossos corações. ha engendrado un compromiso en nuestros corazones. Também somos muito gratos También estamos muy agradecidos pelo caminho da cruz. por el camino de la cruz. Obrigado pela salvação que temos Gracias por la salvación que no tenemos caminho da cruz. en el camino de la cruz. Por sermos livrados de nós mesmos Porque somos librados de nosotros e mismos podemos participar dos teus y interesses. podemos participar de tus Ó intereses. Senhor, nós te pedimos, Te pedimos, Señor, examina o nosso coração, examina nuestro corazón, sonda os nossos corações, sonda nuestros corazones, prova os nossos pensamentos, prueba nuestros vê pensamientos, se há em nós algum caminho mau, ve si hay en nosotros algún camino malo, seja ele um caminho próprio, sea algún camino personal, seja um caminho pecaminoso, sea algún camino pecaminoso, seja um caminho de sea obstinação. algún camino de obstinación. Livra-nos, Senhor. Líbranos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Sálvanos, Señor. Forja vasos nas tuas assembleias, Forja Senhor. vasos en tus asambleas, Señor. Deposita no nosso coração os teus encargos. Deposita en nuestros corazones tus encargos. Dá-nos visão espiritual. Danos visión espiritual. Queremos compartilhar dos teus interesses, Queremos Senhor. compartir de tus intereses, Señor. Por isso nós te suplicamos, Por eso te suplicamos, ainda essa noite, aún en esta noche, segue falando aos nossos corações. continúa hablando a nuestros corazones. Obrigado, Senhor, Gracias, por tua Señor, gentileza e por amor, tu gentileza y amor. porque o Senhor se inclina para nos dar de comer. Porque tú te inclinas para darnos de comer. E obrigado porque comemos das tuas mãos. Y gracias porque podemos comer de tus manos. Bendito é o teu nome. Bendito es tu nombre. É nesse nome que nós oramos. En este nombre oramos. Amém. Amén.